Boa noite. Deixa eu ver. Boa noite. Falta. Graças, paz. Tá ligado? Vou falando aqui e os irmãos vão ajeitando ali atrás. Que coisa bonita, né, irmãos? E é assim mesmo, é para ter festa mesmo, não é? E é o... Opa, agora. E é o início, o primeiro, né, de muitos outros que, pela graça do Senhor, o Senhor há de nos permitir vivenciar aqui de vidas que voluntariamente decidem entregar-se a Jesus e professar a sua fé em Jesus. Se você frequenta a nossa igreja, tem frequentado a nossa igreja e ainda não foi batizado biblicamente, se você ainda não tomou a sua decisão, né, de declarar a sua fé em Jesus, né, nós temos no domingo pela manhã uma classe especial para as pessoas que decidiram tomar essa decisão, querem conhecer um pouquinho da Bíblia, né, firmarem essa decisão e aí então foram batizados, como os irmãos que foram hoje à noite aqui, né? Se você está aqui, tem esse desejo, já pode procurar depois, né, a mim, a algum dos irmãos da igreja, e dizer, irmão, eu quero entrar na classe de batismo, né, para ser batizado também. Ó, coisa bonita, você participar dessa festa linda conosco, não é? Nossos visitantes, tem um tanto de visitante hoje aqui, não é? O pessoal que veio para assistir essa festa bonita, todos são muito bem-vindos à nossa igreja e nos alegramos em receber você e gostaríamos muito que você passasse a fazer parte da nossa comunidade, da nossa família, da nossa igreja. Amém? Quem está nos visitando hoje aqui pela primeira vez, faz um sinalzinho assim, só para a gente reconhecer você. Que bom, seja bem-vindo. Tem a nossa fotógrafa aqui, né? Que bom, seja bem-vindo. Um casal aqui que eu vou destacar, irmãos, porque vale destaque, né? Os irmãos aqui, fiquem em pé, por gentileza. Eles estiveram... Fique em pé, irmã. Senhora, fique em pé. Com seu esposo também. O irmão César Augusto e Eunice. Eles são avós, não é, dos gêmeos que foram batizados e vieram de Minas Gerais. Não é isso? De Fortaleza. É difícil, eu confundi no meio da conversa, né? Eles vieram de Fortaleza para presenciar esse momento. Coisa linda, né? Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Ficamos muito felizes, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Sintam-se bem aqui entre nós. Se quiserem ficar por aqui, pela cidade, pela igreja, tá? Vai ser uma alegria receber vocês aqui entre nós. Temos café depois? Teremos café para os visitantes? Temos? Tá bom. Você que está nos visitando, cadê o pessoal da recepção? Está aí? Está aí? Então, você que está nos visitando, não é? Se receber uma fichazinha, depois do culto, quando acabar, vai ter uma mesa bem ali, ó, a mesa já está colocada ali, eu vou estar lá, queria dar um abraço em você, passa por ali, tá? Quero conhecer você que está nos visitando. Amém, irmãos? Nós estamos, desde o domingo passado, pensando nesse tema, quem é este Jesus? Domingo passado, pensamos e aprendemos na Bíblia Sagrada que Jesus é o Verbo eterno de Deus, né? É Deus encarnado, Deus que se fez carne e Ele é o Criador de todas as coisas. Aprendemos isso semana passada. Hoje, queremos ver um pouquinho mais acerca deste tema. Quem é este Jesus? Abra sua Bíblia, então, comigo em Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16. Abra sua Bíblia aí. Amém? Todo mundo já encontrou? O pessoal que está na Bíblia mesmo é mais difícil, né? Quem está no smartphone é mais fácil. Mas, de qualquer forma, se você não tem nem a Bíblia, nem o aplicativo no seu smartphone, já está ali no telão para você poder acompanhar. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16. Amém?
A Bíblia Sagrada nos diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está, querido. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo quanto o Senhor já nos deu aqui, e agora, diante da Tua palavra, queremos receber a bendita palavra do Senhor, viva e eficaz, no nosso coração, não apenas no nosso ouvido, mas também no nosso coração e na nossa alma. Portanto, nós nos submetemos nesta hora à condução do Teu Espírito Santo. Fala conosco, nos abençoe, alcance cada pessoa que está aqui essa noite com a Tua palavra, de modo que nossas vidas sejam impactadas e transformadas esta noite pelo poder da palavra do Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um outro texto bastante conhecido que eu quero ler, e você não precisa abrir sua Bíblia lá agora, que os irmãos todos conhecem, é João capítulo 14, versículos de 1 a 6. Escute o que diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão, a não ser por mim. Amém? Todos os irmãos conhecem esse texto de cor. Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos em um tempo de bastante autonomia. Desde que se inventou o restaurante self-service e dispensou garçom, cada um tem que dar conta de si mesmo. Aí depois do self-service vieram agora mais recentemente os aplicativos do banco, né? E aplicativo de banco é uma bênção para nós, não é? Eu não sei quando foi a última vez que eu peguei uma fila no banco. Bendito seja quem inventou o aplicativo do banco. Deus o conserve em bom lugar. Mas o fato é que, na sociedade moderna, nós vivemos um tempo em que o espírito do mundo tem nos levado a buscar e a crer numa autonomia individualista, de modo que é trabalhado subjetivamente dentro de cada um de nós a ideia de que nós precisamos ser autônomos, nós precisamos ser independentes, e cada um resolva a sua vida. Pegue no restaurante o que quiser comer, pague sua conta no banco do jeito que você for fazer. Eu estou aí numa labuta, porque tem uns negócios que parece que são feitos propositadamente para dificultar a nossa vida, né?
Quem já tentou tirar passaporte? Eu estou nesse negócio aí agora, essa semana. Tirar passaporte pela internet é um negócio que parece que assim, tem que fazer um curso de 6 meses para aprender como que entra naquele negócio lá. Espero em Deus que eu não tenha feito nada errado. Entretanto, queridos, esse espírito autônomo tem invadido também o aspecto religioso. E há muitas pessoas que têm a ideia formatada, o pensamento formado de que por si só, pelos seus próprios méritos, pela sua própria condição, pelo seu próprio esforço, porque ele é bonzinho, porque ela é bonitinha, e aí, por isso, eles já vão chegar aos céus. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que há uma barreira intransponível entre o homem e Deus. E essa barreira se chama pecado. O texto diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aqui eu quero contar um episódio para vocês. Não sei se já contei isso anteriormente, mas vai agora. Muito tempo atrás, eu estava numa lanchonete em Belém, enquanto minha mulher andava. Era uma lanchonete de uma loja, porque o homem sábio conselha aos maridos, não é? O homem sábio leva a sua mulher ao shopping, senta-se em alguma poltrona confortável e espera. Não é não, irmãos? É assim que o homem faz. Dica para os maridos. Homem ao máximo ensina isso, não ensina, Jonatas? Homem ao máximo ensina isso. Aí eu estava nessa empreitada, né? Minha mulher estava andando pela loja e eu sentado com os meninos na lanchonete. E ao lado, na mesa ao lado, tinha um moço bebendo, já tinha bebido umas tantas, com um monte de latinha assim em cima da mesa. E ele virou para mim e ofereceu assim: toma aí uma latinha, moço. Aí eu falei: não, moço, obrigado. Aí ele falou: não, toma, eu estou dando para o senhor, pode tomar. Eu falei: não, moço, obrigado, não aceito não. Ele falou: não, moço, toma, está pago, eu estou dando para o senhor. Ele insistiu comigo, eu falei: moço, muito obrigado, eu não bebo. Aí ele olhou para mim com a cara de espanto e falou assim: o senhor não bebe? Aí eu olhei para ele e falei: não, não bebo. Aliás, eu nunca bebi. Aí ele olhou para mim e falou assim: vai para o céu com tripa e tudo. Porque, meus irmãos, na ideia daquele pobre homem, assim como de muita gente, o fato de alguém não ter nunca bebido lhe garante o céu. É engraçado, mas é triste. Porque essa ideia não tem nada a ver com a Bíblia. E aí eu sempre que conto, completo o seguinte: alguém que nunca bebeu, que nunca fumou, que nunca roubou, que nunca mentiu, se não tiver Jesus, vai para o inferno, com tripa e tudo também. Porque o que nos garante a nossa salvação não são os méritos das nossas ações. O que nos garante o perdão dos nossos pecados e garante que essa barreira do pecado entre você e Deus seja desfeita, não é o que você faz e não é o que você deixa de fazer. O que garante que essa barreira seja desfeita entre você e Deus é o que Jesus fez por você. É a morte de Jesus na cruz que rompe a barreira do pecado. Aí você pode chegar e dizer assim: mas pastor, eu sou um pai tão bondoso. Se não tiver Jesus, não adianta nada, filho. Mas eu sou um patrão tão generoso, pastor. Inclusive, eu comprei panetone para os meus colaboradores. Já mandei fazer uma cesta básica, rechonchuda, para dar para todo mundo, todas as famílias vão receber. Não adianta, você pode ser um patrão nível das galáxias, mas se você não tiver Jesus, o fato de você ser um bom patrão não garante a você o perdão dos seus pecados. Você pode até, inclusive, resolver
fazer boas ações, dar esmolas. Você pode resolver fazer penitências, sacrifícios pessoais, autoflagelar-se, penitenciar-se, mas nada disso garante a você o perdão dos seus pecados. Só em Jesus nós podemos ter o perdão dos nossos pecados e podemos ter a desobstrução do nosso caminho para alcançarmos a Deus, o Pai. Todos nós precisamos de um mediador. Todo ser humano precisa de um mediador. A afirmação de Jesus em João capítulo 14, versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho, é uma das afirmações mais exclusivas e, paradoxalmente, uma das afirmações mais inclusivas da Bíblia. Por que ela é exclusiva? Porque Jesus não diz, eu sou um dos caminhos. Jesus não diz, eu sou o melhor caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Para o Pai, eu sou o caminho. Pessoal, professores de português, corrijam-me se eu estiver errado. Artigo definido, masculino singular, o caminho. Está certo, irmãos? É isso mesmo, o pessoal de português está balançando a cabeça. Ah, é isso mesmo, Edna? Professora, aqui, ó, professora nossa aqui, não é? Professora das professoras aqui, irmã Edna. Artigo definido, eu sou o caminho, não há um outro, não é um entre tantos, não é o melhor entre os outros piores, numa escala de classificação, eu sou o caminho, o único caminho para alcançar, para que eu e você possamos alcançar o Pai, possamos alcançar Deus, possamos alcançar a eternidade, é Jesus. Não há nenhum outro. Preste bem atenção. Todo caminho leva a algum lugar. Mas nem todos os caminhos levam a Deus. Entendeu a diferença, né? Você pode escolher o caminho que você quiser. Ele, com certeza, vai lhe levar a algum lugar. Agora, para Deus, para a eternidade com Deus, só há um único caminho, que se chama Jesus. Ele é o nosso único mediador. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma afirmativa inclusiva, porque Jesus diz, quem quiser ir ao Pai pode se achegar a mim, pode seguir neste caminho. É um caminho onde cabe todos, é um caminho onde qualquer um, eu e você que está aqui, independente da sua idade, da sua condição social, independente do seu nível de instrução, você pode seguir este caminho. Ele admite quem quiser ir. Quem quiser seguir a Jesus, há oportunidade para se juntar aos que já estão neste caminho. Ele diz ainda, Jesus fala em João capítulo 14, a verdade contra a ignorância. Ele revela o caráter imutável de Deus, dissipando tudo aquilo que se pode ser de engano. Em Jesus não há engano. Ninguém que se propõe a seguir a Jesus o faz de modo enganado ou é enganado naquilo que Jesus nos diz pela palavra. As suas palavras são verdadeiras. Aquilo que Jesus falou está firmado nos céus. Jesus é a vida. Semana passada falamos um pouco sobre isso. Na terminologia, na etimologia do grego, haviam duas palavras para a vida, bio e zoe.
E bio significa a vida biológica, física, esse ato de respirar e de estar vivo. Mas Jesus oferece aquela vida com propósito. Zoe. Quem tem Jesus não apenas respira, mas tem propósito de vida. Uma das maiores queixas, um dos maiores, não é queixas, um dos maiores dilemas filosóficos e teológicos da vida é a questão do suicídio. O que leva uma pessoa a livremente e espontaneamente entender que essa existência, que a vida para ele já não faz mais sentido. E voluntariamente resolver dar fim à sua vida. Falta de propósito. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando aquela cantora mundialmente famosa, cantora, atriz, Whitney Houston, tirou a sua própria vida na suíte de um dos hotéis mais caros do mundo, se não estou enganado, em aquela cidade que tem muito cassino, como é que é o nome? Las Vegas. Na suíte mais cara da cidade mais badalada do mundo, a mulher que tinha dinheiro para fazer qualquer coisa, que nada lhe faltava materialmente, poderia comer o que quisesse, comprar o que quisesse, resolveu tirar a sua própria vida. Tinha vida, tinha dinheiro, tinha fama, tinha fortuna, tinha fãs, mas lhe faltava propósito. Lhe faltava sentido. Tudo aquilo que ela tinha, que ela possuía, não trazia sentido à sua existência. E esse é o grande dilema. É a vida que tem falta de Jesus, onde falta Jesus, falta o propósito, falta o sentido, falta aquilo que dá cor, que dá brilho, que dá alegria à vida. Não adianta ter uma casa, duplex, piscina, sauna, área de churrasqueira e sei lá o quê, se quando você deita para dormir, no seu travesseiro de plumas de ganso egípcio, egípcio é o lençol. Os irmãos aí que não são muito familiarizados com esse mundo, né? Se quando você se deita para dormir naquela cama, naquele colchão, naquela mansão, você chora. Você não consegue dormir. Você passa a noite com insônia, virando de um lado para o outro. Não adianta sentar-se à mesa para comer e uma mesa farta, se não há com quem rir na hora da mesa. Já prestou atenção numa coisa? Nos nossos momentos de festa, a gente sempre procura alguém para abraçar. Pessoal que gosta de torcer de time aí. Aliás, uma pessoa da igreja me procurou e falou assim: pastor, sempre que o senhor fala de time, o senhor fala do Flamengo, do Corinthians, por que o senhor não fala do Remo e do Paysandu? Eu falei, sabia. Ele falou, eu gosto do Remo e do Paysandu. Pois bem, imagina o Remo e o Paysandu jogando, você torcendo ali naquela vibração, final da Champions League, Champions League, né? Só se for. O Remo e o Paysandu disputando. Aí, seu time faz um gol. Nosso primeiro impulso é levantar, gritar e virar para o lado para festejar com alguém. Porque não tem graça festejar sozinho. Ninguém festeja sozinho, ninguém celebra sozinho. Que graça tem comprar um bolo de aniversário, colocar aqueles negócios que faz psh, e você riscar sozinho, e você sozinho na sua mesa, com um monte de docinho, brigadeirinho ali, bonitinho, bater palma para si mesmo. Não tem graça. Ao invés de sorrir, você vai chorar. Porque a vida só faz sentido quando tem sentido. Quando tem propósito. E o propósito da nossa vida nós encontramos em Jesus.
Jesus, além de ser o caminho que nos leva a Deus, no texto que lemos de Hebreus, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E aqui eu quero fazer uma explicação que eu quero chamar a sua atenção. O sacerdote é uma figura conhecida no Antigo Testamento. Na religiosidade do Antigo Testamento, havia o templo, onde as pessoas iam para oferecer os seus sacrifícios, e lá estava o sacerdote. O sacerdote recebia a pessoa que chegava, pegava a sua oferta, ouvia o pecado que aquela pessoa, ou os pecados, a confissão de pecado daquela pessoa. E aí, então, o sacerdote pegava ali o animal correspondente que aquela pessoa havia trazido. Aquele animal era morto, imolado, sacrificiado, colocado sobre o altar, queimado. Só que antes de imolar e de queimar o animal, o sacerdote fazia um ritual. O sacerdote pegava, colocava a mão sobre a cabeça da pessoa e colocava a mão sobre a cabeça do animal. E o sacerdote proferia ali uma oração, como que transferindo os pecados da pessoa para o animal. O animal, então, era posto sobre o altar, morto e queimado. Onde estavam os pecados? No animal. O animal morto e queimado, os pecados eram perdoados. Mas daí a pouco, outro ano, de novo, trazia outro animal. Daí a pouco, outro ano, outro animal. Mas havia um negócio interessante, é que de tempos em tempos, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, pelos seus próprios pecados, porque o próprio sacerdote, ele era pecador. E havia o sumo sacerdote, que entrava no lugar do templo especial, chamado Santo dos Santos, aonde ele entrava uma vez por ano, depois de se preparar, depois de toda uma cerimônia de purificação, de jejuns, de rituais, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer um sacrifício naquele lugar onde Deus estava pela nação toda. O texto de Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é aquele que se deu por nós. Ao mesmo tempo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, enquanto o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o texto diz que Jesus, como nosso sumo sacerdote, entrou nas regiões celestes. Enquanto o sumo sacerdote tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo, o texto diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Aquele que não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, antes ele mesmo foi a oferta. Ele se deu. A linguagem figurativa é que, enquanto o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, Jesus entrou no lugar do seu sacrifício, no Calvário. Enquanto o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si e pela nação, Jesus foi o próprio sacrifício por todos nós. Aquilo que o sumo sacerdote fazia no templo, Jesus fez na cruz. O ponto central da história da humanidade, há muitas datas na nossa vida que marcam a nossa vida. O dia do seu nascimento, obviamente, o dia que você se casou, talvez o dia do primeiro beijo, quem sabe, né? Dias atrás eu estava conversando com a minha mulher e perguntei para ela do nosso primeiro beijo. Irmãos, pasmem, a minha mulher não lembrava. Não foi, amor? E eu lembrei, não lembrei, amor? Eu lembrava. O dia que eu dei o primeiro beijo nessa mulher, irmãos, eu lembro, contei para ela, e aí refresquei a memória dela, eu lembrava.
o dia do casamento, o dia que o filho nasce, mas para todos nós e para toda a humanidade, o principal dia da nossa vida e da humanidade foi o dia que Jesus se deu como oferta e sacrifício por todos nós. O Evangelho diz que quando João estava no Jordão batizando e Jesus vai até ele, João Batista olha para Jesus e faz uma declaração que tem a ver com a festividade da Páscoa do povo lá no Egito. João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que se oferecia como sacrifício. Esse Cordeiro Jesus, perfeito e sem falha, foi oferecido na cruz do Calvário. A cruz é o lugar onde Jesus se deu por nós. Ele é o nosso único mediador. Só por Jesus nós podemos ir a Deus. Só por Jesus, o nosso único Salvador, você pode ter os seus pecados perdoados. Aí você diz: pastor, mas eu já fiz uma penitência muito grande. Pastor, eu já andei de joelhos, lá da Velha Marabá, pastor, lá do encontro do Itacaiunas com o Tocantins. Pastor, eu já andei de joelho de lá até na ponte do Tocantins, do lado de cá. E será que os meus pecados não foram perdoados, pastor, andando de joelho esse tanto? Querido, não foram. Pastor, mas eu como Zaqueu, eu li como Zaqueu, eu ofereci metade do que eu tinha, dos meus bens, eu dei para os pobres, para as famílias carentes, eu ajudei, eu comprei remédio. Será que por todas essas boas obras eu não vou ser salvo, meus pecados não serão perdoados por tudo isso que fiz? Meu querido, não serão. Pastor, eu já, inclusive, fiz um transplante de córnea. De medula. Pastor, descobriram, não sei como aí, que a minha medula era compatível com um moço que estava lá em Porto Alegre com câncer, e o moço ia morrer, pastor, e eu me desbanquei daqui para lá para fazer uma doação de medula óssea, e o homem foi salvo, pastor. Será que por esse ato tão grande de sacrifício eu não vou ser salvo? Não será. Lamento, não será. A única possibilidade de eu e você sermos salvos é através daquele que é o único caminho. Através daquele que é o nosso único mediador. Através daquele que é o nosso perfeito e eterno sumo sacerdote, Jesus Cristo. Se você tiver Jesus na sua vida, se você entregar sua vida a Jesus, se você entregar o controle da sua vida a Jesus, aquela barreira do pecado de Isaías 59, os pecados que fazem separação entre nós e Deus, em Jesus, aquela barreira é desfeita. Mas é uma barreira que só é transposta, só é vencida pelos méritos de Jesus. Só por Jesus você pode ser salvo. Só por Jesus seus pecados podem ser perdoados. Só por Jesus você pode alcançar Deus. Só por Jesus. Quem é este Jesus? Este Jesus é o nosso único caminho para Deus. Este Jesus é o nosso único mediador para nos levar a Deus. Este Jesus é o nosso único e perfeito sumo sacerdote,
que nos apresenta ao Pai. Só por Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, não é possível chegar a Deus. Abandone toda tentativa de construir seu próprio caminho para Deus. Seus méritos, suas ideologias, suas obras e suas filosofias. Submeta-se ao único caminho que logicamente, histórica e biblicamente é válido, Jesus Cristo. Você não precisa se esconder ou tentar se limpar primeiro. Aproxime-se do trono da graça de Deus com toda a confiança, exatamente como você está, a fim de receber misericórdia e ajuda, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós, foi homem, conhece nossas fraquezas e nossas debilidades. E as nossas fraquezas não nos afastam de Jesus. As nossas fraquezas, Jesus as conhece muito bem. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado alcançou a condição de, colocado por Deus, ser o único caminho para nos levar até Deus. É só por Jesus, não é por você, não é pelo que você pensa, não é pelo que você acha, não é pelo que você quer ou aquilo que você tenta. É só por Jesus. Eu não sei quantas pessoas estão aqui hoje à noite e ainda não entregaram sua vida a Jesus. Sabe como eu comparo isso? Eu comparo como alguém que está dirigindo um carro. E de repente você está dirigindo o seu carro, que é a sua vida, e Jesus está ao lado, sentado, no banco do carona. Quem é que diz para onde o carro vai? Quem é que diz? É você. Se você está no volante, se você é quem está dirigindo esse carro que é a sua vida, embora Jesus esteja ao lado, quem está conduzindo esse carro é você. É você que diz a hora de virar, é você que diz para onde ir, é você que diz se corre, se acelera, se para. É você. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é como nós pararmos o carro, descermos, abrirmos a porta e descermos, e dizermos: Senhor, vem para o lado de cá. Aí Jesus sai do carro, dá a volta, entra e senta no lugar em que ele pode dirigir, no lugar em que a condução e o controle estará com ele. É isso que é entregar sua vida a Jesus. É você permitir que a sua vida, que o destino da sua vida, que as suas decisões, que aquilo que você faz, não seja conduzido por você mesmo, mas seja conduzido por Jesus. Ele é quem controla, Ele é quem dirige, Ele é quem dá o destino final. E aí, quando nós vamos entregar nossa vida a Jesus, Ele olha para nós e diz assim: está vendo? Você estava vindo por essa estrada toda esburacada, arrebentando a sua vida, machucando sua vida, sujando a sua vida. Aí Jesus diz assim: mas eu sei uma estrada melhor. E Jesus vira, e do lado, sabe o que tem, irmãos? Uma estrada asfaltada. Aí a nossa vida vai sendo conduzida por Ele, em paz e tranquilidade, até o destino que Ele quer nos levar, para Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você está aqui hoje à noite e ainda não entregou sua vida a Jesus,
se você não deixou Jesus sentar no lugar de quem manda, no lugar de quem controla, no lugar de quem dá a direção para a sua vida, eu queria desafiar você essa noite a tomar essa decisão. Saia do controle da sua vida. Pare de querer controlar a sua vida. Pare de querer tomar as decisões por aquilo que você pensa ser correto na sua vida. Entregue o controle da sua vida a Jesus. Deixe que Jesus conduza a sua vida. Deixe Jesus entrar no seu coração. Abra a sua vida e permita que Jesus seja aquele que direciona a sua vida. Ele é o único caminho. Ele é o nosso único mediador. Ele é o nosso acesso ao Pai. Ele é o nosso perfeito e eterno mediador e sumo sacerdote. Queria convidar você a um momento de reflexão. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse nisso agora. Talvez sua vida até hoje, e na sua vida até hoje, tenha mandado você. Mas talvez hoje Jesus esteja falando ao seu coração, dizendo: eu quero levar você a algo melhor. Talvez hoje você esteja ouvindo no seu coração o Espírito Santo falando com você, dizendo: deixe-me conduzir a sua vida. Dê o controle a mim. Jesus hoje está aqui. Ele quer conduzir você por esse caminho até o Pai. Mas Ele não pode fazer isso se você estiver no controle. Jesus não pode conduzir sua vida àquilo que Ele tem para você, se as decisões forem você quem toma. Eu quero desafiar você nessa noite, nesse momento, a abrir mão do controle da sua vida e entregá-lo a Jesus. E dizer: Senhor, eu mandei até hoje. A partir de hoje, na minha vida, manda o Senhor. E eu queria perguntar se tem alguém aqui entre nós, hoje à noite, que quer tomar essa decisão. Se tem alguém aqui entre nós hoje que quer dizer: eu quero entregar o controle da minha vida a Jesus, para que Ele conduza a minha vida. Se tiver alguém aqui hoje à noite que quer tomar essa decisão, queria convidar você a levantar uma de suas mãos assim, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tem alguém aqui hoje à noite com esse desejo, com esse propósito? Levante a sua mão e diga: eu entrego minha vida a Jesus. Eu quero que Jesus mande na minha vida. Eu quero dar o controle da minha vida a Jesus. Eu quero que Ele governe a minha vida. Eu quero que Ele me conduza ao caminho que é Ele mesmo, até o dia que eu encontrar com o Pai. Tem alguém aqui hoje à noite que quer tomar essa decisão? Levante a sua mão assim. Eu quero orar por você. E eu não costumo demorar em apelo, porque essa é uma decisão sua. E além de ser uma decisão sua, deve ser uma decisão consciente sua. E é uma decisão que você deve querer tomar. Então eu quero orar por você. Se tem alguém aqui hoje à noite, eu quero orar por você. Você que decidiu hoje à noite entregar a sua vida a Jesus. Se tem alguém, pode levantar a sua mão e dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se não tem, que Deus abençoe a sua vida, querido. Se por alguma razão, alguma questão, você precisar conversar com o pastor, quiser conversar comigo, qualquer irmão da igreja, pode procurar. Dizer: pastor, eu queria tomar uma decisão, mas eu não sei porque eu não consegui. Eu tenho algumas dúvidas, eu queria que o senhor me ajudasse. Eu estou à disposição para lhe ajudar. Amém? Feche seus olhos onde você está aí, querido, em nome de Jesus. E nós vamos orar a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu tanto nessa noite aqui.
momentos alegres no batismo, momentos de adoração através dos cânticos, momentos em que ouvimos a Tua palavra e a nossa fé alicerçada ainda mais pela certeza e pela convicção de que o Senhor está conosco, o Senhor é o caminho que nos conduz a Deus, e nós, desejosos de continuarmos seguindo nesse caminho, declaramos que a nossa vida é do Senhor, nossa vida pertence ao Senhor. Nos abençoa, Pai, nessa noite, abençoa cada pessoa que está aqui essa noite, e que a palavra do Senhor possa alcançar cada coração, cada alma, e que, ó Deus, cada pessoa aqui possa voluntariamente tomar a sua decisão de entregar sua vida a Jesus. Obrigado por todos que estão aqui essa noite. Continua nos abençoando, Pai. Continua abençoando o Teu povo e nos dirige a cada momento. Nos dirige essa semana. Nós oramos a Ti agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém.